E na live da última quinta-feira, tradicional do presidente da República, ele deu a seguinte declaração. MP do futebol, tá? Ontem nós tivemos a primeira partida aí, onde o mando de campo foi do Flamengo, foi... Flamengo e Boa Vista. Flamengo e Boa Vista. Eu não sei quanto, mas eu acho que foi mais de 10 milhões de reais que o Flamengo arrecadou. Muito mais de 10 milhões. E tinha uma televisão aí que tinha o monopólio e pagava, acho que 500 mil, 600 mil cada jogo. Então o Flamengo ontem faturou, juntamente com o Boa Vista, né, mais de 10 milhões de reais transmitindo na internet. Então parabéns ao Flamengo, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro que assinou a medida provisória, tá certo? Bom, como vocês puderam ver, ele levantou uma série de números ali, bem sem saber o que está falando. Ele falou, eu acho 10 milhões, depois reforçou. Não, com certeza foram mais de 10 milhões de reais que o Flamengo arrecadou com a partida. Falou inclusive de números que o Flamengo recebia da emissora, ele não cita o nome da Globo, né? Mas que o Flamengo recebia da emissora Globo por jogo, citando um outro número que a gente não faz a menor ideia da onde ele tirou. E aí a responsabilidade jornalística, e nós aqui do Futeboteco, todos nós somos jornalistas, temos batido nessa tecla há bastante tempo aqui no canal com relação a todos os pontos positivos que a MP pode trazer, os pontos negativos, o quanto ela pode aumentar a renda de alguns clubes, o quanto ela pode diminuir a renda de outros. E a gente está preparando um documentário que deve sair amanhã, no mais tardar no domingo, esclarecendo tudo que envolve esse MP. Portanto, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. Se você já é, ativa o sininho para receber, porque vocês vão ter aí uma ideia muito clara, através de muita pesquisa que a gente fez a respeito geral sobre a SMP, para que todo mundo entenda o que ela pode impactar caso ela vire lei aqui no Brasil. Mas independentemente de defender ou não a MP, uma coisa que não é honesta é você modificar números, estuprar números, porque modificar é uma coisa, você aumenta um pouquinho ali, diminui um pouquinho ali, você passa na narrativa ainda com a desonestidade. Agora o que o Bolsonaro fez na live da última quinta-feira foi detonar os números, estuprar os números e trazer números completamente mentirosos para simplesmente defender uma narrativa e se colocar para cima. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que ele mesmo fala, parabeniza a si mesmo que assinou a MP e permitiu com que o Flamengo arrecadasse muito mais. Será que isso é verdade? Vamos ver. Bom, o repórter Pedro Ivo do UOL, aliás, excelente repórter, que também trabalha na ESPN, levantou os números que o Flamengo arrecadou. O Flamengo arrecadou com ingressos virtuais, ele arrecadou com inserções de patrocínio durante a partida e com os tais lá, as monetizações e superchats do YouTube. Sabe quanto que o Flamengo arrecadou nesse jogo com o seu pico que bateu o recorde de uma transmissão de futebol no país? Mais de 2 milhões de pessoas online simultaneamente e o jogo teve ao total 11 milhões de visualizações. O Flamengo arrecadou menos de 900 mil reais. Foi quase 900 mil reais. O presidente fala em 10 milhões de reais. Isso representa 11 vezes menos. Não é que ele dobrou o número, não é que ele triplicou. Ele colocou a arrecadação do Flamengo 11 vezes maior do que a real. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. É um devaneio completo. E aí ele fala, não, mas espera aí. E o Flamengo pagava aqui 500, 600 mil da Globo, agora ganhou 10 milhões. Ou seja, na narrativa do presidente Bolsonaro, quando o Flamengo rompe com a Globo, ele passa a ganhar 20 vezes mais do que ele ganhava. Porque se ele ganhava 500 mil, como ele falou, ele passou a ganhar 10 milhões de reais, ele automaticamente está ganhando 20 vezes mais. Isso é uma mentira completa, uma narrativa totalmente perversa. Bom, com relação ao que a Globo paga para o Flamengo, e a gente fez uma conta, aqui mesmo no Futeboteco, uma conta simples, qualquer pessoa, cara, que não precisa nem ter muito estudo para entender. Vamos lá. Ano passado, o Flamengo publicou no seu balanço a arrecadação de 244 milhões de reais, sendo que ele entrou em campo 76 vezes. Se você fizer uma conta besta, dividir os 244 milhões pelos 76 jogos, você vai chegar à conclusão que o Flamengo arrecadou da Globo, que foi a única emissora que fechou com o Flamengo ano passado, arrecadou 3,2 milhões de reais por jogo. Mas aí você fala, não, mas essa conta está desonesta, está errada, porque você está considerando aí Copa do Brasil, Mundial, Libertadores, Campeonato Brasileiro, que paga muito mais, e a gente está falando aqui de um jogo do Campeonato Carioca. Tudo bem, então vamos desconsiderar essa conta. Vamos considerar a seguinte conta então. Depois da volta da pandemia, a Globo fez a última proposta para o Flamengo, que foi de 18 milhões de reais para o Flamengo ser transmitido na Globo essa reta final do Campeonato Carioca desse ano.
que é o mesmo que ela pagaria para os outros clubes, mas na prática seria mais. Por quê? Porque ela pagou 18 milhões para cada clube dos grandes do Rio para disputar o campeonato inteiro. E para o Flamengo ela pagaria só essa reta final de campeonato. E essa reta final a gente não pode se esquecer que poderia ser de 6 jogos ou de 4. O Flamengo já fez 2, contra o Bangu, que não teve transmissão, e contra o Boa Vista. Agora começa as semifinais da Taça Rio. Se o Flamengo ganhar do Volta Redonda e depois do vencedor entre Fluminense e Botafogo, ele é campeão. Não tem esses 2 últimos jogos. Então o Flamengo entraria em campo só 4 vezes. Caso ele perca essa semifinal ou final da Taça Rio e vá para a final do Carioca, são 5 ou 6 jogos. Portanto, o Flamengo tem um máximo de 6 jogos para fazer e um mínimo de 4. E a Globo ofereceu 18 milhões de reais por esse pacote. Vamos fazer a conta básica. Se você divide 18 milhões por 6 jogos, na melhor hipótese, isso significa que o Flamengo arrecadaria da Globo 3 milhões de reais por partida. Se você coloca 4 jogos, se o Flamengo ganhasse o campeonato antes, isso aumentaria para 4 milhões e meio que a Globo pagaria por cada partida. São 6 vezes mais se for no caso dos 3 milhões, ou quase 9 vezes mais se for no caso dos 4 milhões e meio de reais que a Globo pagaria por partida, do que o Bolsonaro falou. Ou seja, ele mentiu completamente o que a Globo paga para o Flamengo e mentiu o que o Flamengo arrecadou com a internet. O que a gente consegue ver, inclusive lendo os números, é que o Flamengo, ao invés de ter feito um bom acordo em transmitir o seu jogo pela internet, ele fez um acordo ruim. Porque ele ganharia 18 milhões de reais da Globo e dificilmente ele vai chegar a 5, 6 milhões de arrecadação até o final do campeonato. Ele jogou mais de 10 milhões de reais na lata do lixo ao fazer esse movimento. E não só isso, ele prejudica os seus próprios anunciantes, seus próprios patrocinadores, porque embora tenha tido um recorde grandioso na internet, uma partida contra o Boa Vista, etc. E você pode falar, não, você está se baseando no jogo contra o Boa Vista. Vamos ver nos próximos jogos, nos clássicos, vamos ver na final do campeonato. Tudo bem, a gente vai ver, só que a gente não pode se esquecer que esse jogo contra o Boa Vista também era muito grande, porque ele representava muita coisa. Era a volta de um jogo do Flamengo a ser transmitido de maneira gratuita depois de mais de 100 dias. Então existia uma vontade muito grande dos rubro-negros de assistirem essa partida, independentemente do que ela valia. Então essa partida foi muito grande. Sem contar que entrou toda essa narrativa de Flamengo contra a Globo, o Flamengo com essa dificuldade tão grande de arrumar um adversário, tanto no Rio de Janeiro como no país, agora traçou aí, os torcedores do Flamengo colocaram a Globo como seu adversário. E o Flamengo saiu vencedor dessa batalha, porque não só pôde exibir o seu jogo, como a Globo simplesmente rescindiu os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Então assim, o Flamengo, o que ele fez? Ele, por mais recorde que ele tenha tido na internet, transmitido lá para 2,2 milhões de pessoas simultaneamente, isso equivale a mais ou menos 6, 7 pontos do Ibope. Sabe quanto que é a média do Flamengo na TV? 22 pontos no Ibope. São aí pelo menos mais de 3 vezes mais de pessoas que assistem na TV do que assistiram esse jogo, por mais que ele tenha dado recorde. Isso significa que muitas pessoas não viram. E ao muitas pessoas não ver, você diminui a exposição do seu patrocínio master. Você diminui o que o BRB que estreou na camisa do Flamengo poderia mostrar para as pessoas, mostra 3 vezes menos. É uma conta simples, básica, clara. E não bastasse isso, o Flamengo nessa queda de braço acabou prejudicando os outros clubes que não tinham nada a ver com isso, como no caso do Vasco, do Botafogo e do Fluminense. Por quê? Porque esses times, agora o Vasco está eliminado, mas Botafogo e Fluminense, esses times que, embora vão receber o dinheiro da Globo, a Globo já avisou que não vai deixar de pagá-los, tinham a exposição deles na TV aberta, dos seus patrocinadores, etc. E não vão ter mais, porque a Globo saiu do negócio. Mas esses times podem passar os seus jogos pela internet. A própria Ferg deu um comunicado pedindo para os clubes não fazerem isso, para evitar processos futuros por perdas e danos por parte da Globo. Então não há nesse momento certeza nenhuma de que o Vasco, de que o Fluminense vão transmitir as suas partidas. Pode ser que mude, a gente não sabe, mas até esse momento, a gravação desse vídeo, não há total segurança. E ainda que haja, a audiência vai ser muito menor do que foi na Globo. O Vasco, se não me engano, no último final de semana, deu 17 pontos de audiência na Globo. Significa que o Vasco na TV deu quase 3 vezes mais que a audiência do Flamengo na internet. Porque está na televisão.
A televisão é muito mais forte que a internet ainda. Isso precisa ser, então, principalmente a Globo, isso não pode ser desconsiderado. Portanto, assim, ficou muito claro aqui que o presidente manipulou números para defender uma narrativa de que a MP é a melhor coisa. Isso não significa que a MP seja a pior coisa. Ela não é ruim se ela for aplicada da maneira correta. Ela não é ruim. Só que se ela não é ruim, para que você precisa estuprar números e mostrar? Ah, o Flamengo arrecadou 10 milhões de reais. Da onde ele tirou esse número? Porque ganhava 500 mil da Globo. Da onde ele tirou esse número? Mentira! 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 Simples assim. E aí, por mais que você defenda o presidente, goste do presidente, você também não pode defender uma mentira. É a mesma coisa você acusar lá o petista, ou seja lá quem for, a não olhar para o próprio umbigo nas falhas do partido, nas falhas que o Lula, a Dilma cometeu. Meu, se o presidente que você defende comete um erro, assuma isso. É mais digno do que ficar tentando passar pano toda hora. Isso vale pro defensor do Bolsonaro, pro defensor do Lula, pro defensor da Dilma, pro defensor do Temer, de quem que for. Isso vale para todo mundo. Não podemos admitir uma mentira dessa. E deveria haver uma retratação. Falar, gente, me equivoquei nos números, a gente continua concordando com a MP, continua achando que essa é a melhor medida para o futebol brasileiro, mas me equivoquei, passou longe dos 10 milhões, assim como a Globo pagava muito mais do que eu falei. Seria o digno, mas alguém acredita que vai acontecer isso? Lógico que não. Lógico que não. Enfim, quero saber o que você acha. Deixa o like se gostou do vídeo. Se é novo aqui, se inscreva no canal. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.